do DNA de vocês. Meu primeiro DNA é... Cara, me dá aqui teu dinheiro que eu falei, Guedes. Não, deixa eu te ensinar como é que é esse mundo, ensinar como é que você faz. Se você quiser que eu... Gosto muito e que eu acho que tem me trazido bons frutos na vida inteira é a comunicação. Se comunicar com as pessoas, Mas muitas vezes a gente aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias, né? Não, e tem livro, né? Se você fala aqui de erro, você fala qual livro? Da página 1, da página 5. Então eu durmo hoje, então eu vou pra casa agora tranquilo, sabendo que eu não preciso me preocupar com o report que eu preciso apresentar pra empresa. Não. Eu não preciso me preocupar com o que a pessoa... Estilo de conquistar, entendeu? Não que eu quisesse ser, né? De conquistar. E tanto é que, pulando uma... E aí pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos a um episódio mega especial, episódio aqui na EWZ. Vamos falar da EWZ, do Mundo Invest, qual é o nome que a gente quer falar aí? Vocês já estão olhando aqui do meu lado, uma pessoa que vocês já conheceram, algumas histórias bacanas do lado de lá. E hoje, eu tive esse prazer do Henrique falar, a gente precisa fazer uma gravação especial lá na EWZ, porque tem 2 convidados espetaculares, sei de algumas histórias, e como o Henrique conhece algumas histórias dele, não adianta ele esconder, que aí ele vai contar a verdade. Então, pessoal, se preparem para muita inspiração. Eu sempre falo que aqui a gente sai desse dia a dia com um aprendizado, uma pessoa melhor. Eu tenho certeza de quem está assistindo também vai aprender muito com esses 2 feras aqui. Eu tenho a honra de estar aqui. Então, primeiro eu queria agradecer o Henrique e a EWZ para poder permitir levar esse conhecimento para vocês, esse conhecimento gratuito que é transformador. Nosso papel aqui é que vocês conheçam histórias reais, para fazerem vocês refletirem. Se já ajuda a gente que está na mesa, imagina quem está dentro de casa. Então, obrigado, Henrique, por ter essa oportunidade. E agora, obrigado. Agora é bom você estar do outro lado, né? Agora você teve do outro lado ser entrevistado, agora é hora de descontar, né? Vem pro lado de cá. Mas valeu, vai ser ótimo esse bate-papo aqui com vocês. Super obrigado. Ah, calma aí, gente. Não esqueça. Eu recebi feedback do meu filho menorzinho, que ele ficava assistindo. Meu pai, você tava esquecendo, já ia esquecer. Pessoal, não esqueçam de seguir o canal, dar o like, aperta o sininho, Comenta, compartilha. Comenta eu esqueci de falar. Era o compartilha, esqueci de falar o comenta. Boa. Então não esqueça, mas primeiro obrigado por esse presente, a gente tá fazendo esse evento aqui com 2 feras. Legal, vai ser do lado de cá, vai ser top isso aqui. Top. Foi muito legal mesmo a primeira participação. No final das contas do podcast é legal porque é um negócio que é muito contraído e que realmente o negócio flui. Não é aquela entrevista, né? Muitas vezes maçante, chata, e você construiu um negócio do Conexão Customer que traz esse algo a mais que é a pessoa, né? Por trás do profissional. Então, foi um negócio que eu achei bem legal, gostei muito de ter participado. Comentei, né? Na edição do episódio que a gente fez junto lá no seu estúdio. E até, enfim, a gente aqui já estava com o nosso estúdio aqui há um tempinho sem usar. Estamos reativando aqui agora também. Estamos sem a televisão. Não, mas o que vai estar passando aqui embaixo, aqui, ó, lembrando Conexão EWZ, para quem não conhece, vocês acessarem. Mas comentei lá que a gente tinha aqui um podcast, que a gente tinha uma churrasqueira aqui do lado e tal. E, pô, deu certo. E tenho certeza que vai ser muito legal aqui hoje com a Cássio, que é nosso mentor aqui na empresa, hoje empresas, né? Que depois a gente fala mais, quero deixar o Victor contar mais. E o Victor, que é um dos fundadores aí, que também, depois de algum tempo já empreendendo na EWZ, me trouxe também para fazer parte. E tem um monte de história aí realmente pra gente. E tem uma coisa bacana. Eu falo que eu sempre aprendo algo novo, e tem uma coisa aqui, pessoal, vocês que me conhecem, brinca que eu sou feu do happy hour, eu falo assim, se não tiver em bebida, nem me chama. Primeira vez que a gente grava podendo estar aqui brindando. Por quê? Porque ia gravar, o pessoal ficava assim... Teve uma vez que acho que eu tomei a cerveja e só... Ah, não quero gravar porque tem vinho, não quero... Eu falei, gente, tudo cachaceiro, vocês estão com medo de... Todo mundo sabe que... Ficava tudo preocupado, então pela primeira vez tá fazendo boteco mesmo aqui. Literalmente a gente tá fazendo bate-papo no boteco, vai ser bom demais, né?
Sei o que será isso aqui. Pra quem tá olhando aí, na verdade, isso aqui é suco de uva. É suco de uva, não tem. Inclusive, já fica aí o patrocínio da Heineken Ó, aí, depois a gente Heineken, por manda... favor, patrocina aqui também, vem no próximo. Então vamos começar a conhecer os super convidados. E aí, o que eu queria agradecer, Vitor da Casa, que sempre gosto de agradecer. Primeiro pela agenda executiva, que é extremamente complicado, agenda, viagem, vou para aqui para reunião. Mas o principal é o segundo agradecimento. Vocês toparem compartilhar um pouquinho de quem são vocês para inspirar outras pessoas. Porque é muito normal você ser convidado para, não, fala do seu case, fala da sua empresa, fala sobre o mercado. Mas você abrir um pouquinho da sua história de vida, de carreira, para incentivar outras pessoas ou para poder ajudar de alguma forma, acho que isso é muito genuíno. Tem uma frase, infelizmente, vai ficando velho, não lembro quem falou, que a gente tem que ser humilde para aprender, mas genuíno e para poder compartilhar conhecimento também e a gente ajudar. Então, super obrigado por vocês terem topado esse convite aí, o Henrique fez para você, para falar um pouquinho de vocês, é super bacana. Então, o que a gente queria começar? Eu vou só fazer aquela introdução, a primeira pergunta vai ser sua ou vai ser minha? Não, então assim, primeiro, quem normalmente assiste já sabe, a gente faz essa primeira rodada que a gente chama de rodada de LinkedIn, só para as pessoas lembrarem, quando falarem o nome, quem são vocês, como apresenta profissionalmente, mas depois aqui o bate-papo é nada de LinkedIn, nada profissional sobre vocês. Então nesse primeiro momento, eu queria só que vocês se apresentassem profissionalmente, mas depois a gente arranca isso aí, porque a gente já sabe muito aqui no bate-papo, né? Mas obrigado, Vitor, obrigado a Cássio por vocês terem topado, compartilhar um pouquinho de conhecimento e inspirar muitas pessoas. É muito bacana esse bate-papo hoje aqui. A gente agradece. Eu vou pedir pro Cássio começar a apresentação. Afinal das contas, ele vai ter aqui bastante história para complementar pra gente. Todo mundo tem que saber aqui quem que é o Cássio Queiroz, o que ele construiu e um pouco do LinkedIn dele. E hoje, assim, gente, a primeira vez que a gente grava, a pessoa mais chique, nunca teve daí. Você fala, ele é estiloso, né? Outro estilo, outro padrão. Não é só por causa do podcast, ele sempre tá assim. É bom, sempre é bom estar com amigos, né? Porque eles te colocam pra cima. E meu pai me ensinou que, olha, quando tem lugar, você não procura saber se está certo ou errado. Você agradece e fica feliz. Agora, quando criticarem, aí você responde. Caso contrário, não só fica feliz, né? Então, eu não sei se eu estou elegante ou não, mas estou feliz para caramba, bacana. A gente sempre, tudo na vida tem um começo, né? E esse começo, às vezes, começa pelo próprio ferramenta do LinkedIn, né? E a gente ali começa a falar da gente, começa a expor sobre a gente, o que a gente faz. Eu acho que é a melhor ferramenta que tem para você fazer um marketing pessoal junto com o marketing empresarial, porque você nunca começa dizendo porque a empresa X, e ele sempre diz assim, eu tive o prazer de fazer um grande projeto junto com uma grande empresa que é constituída de uma grande equipe e isso me trouxe grandes benefícios e ali você começa então a entender o que é o marketing pessoal, o marketing empresarial sendo feito juntos e vocês abrindo caminho para um futuro. Esse é o começo, esse é o inicial que eu dou para já deixar o Vitor falar. Não, mas calma, agora vamos lá. Quem é o Cássio Queiroz? Se alguém jogar lá o seu nome, quem vai ser ou como você costuma se apresentar profissionalmente, que é só para o pessoal relembrar quem é você. O Cássio Queiroz, ele é executivo, ele é palestrante, escritor, conselheiro, sou entrevistado de ser conselheiro consultivo de algumas empresas, entre elas a que nós estamos aqui, né? Um grande prazer. E também o maior prazer da minha vida é transferir experiências. Trabalho há 66 anos, comecei com 11 anos na rodoviária de Curitiba. Tem histórias boas aí, se preparem, pessoas, se preparem, tem boas histórias aí. Na rodoviária de Curitiba, mais conhecido como carregador de balas. Boa. E daí de camarada muito pesada, procurei progredir rápido. Né?
entrei para trabalhar porque eu comprei uma bicicleta. Meu pai falou, Não, agora não, Cássio, calma, senão a gente vai falar tudo normal. E já tem boas spoilers. Mas primeiro, só para relembrar, que senão esse pessoal vai querer ficar falando de trabalho. Não fica falando de trabalho, não. Super Acácio, consultor não, né? Conselheiro consultivo, mas mais do que isso, é conselheiro mesmo, que ajuda grandes companhias, mega executivos, mentores. Então, pessoal, se vocês jogarem lá, o nome do Acácio, vão ver e assim, vão ler as postagens. Sem o podcast já vai transformar a vida de vocês. Mas calma aí que a gente vai voltar nessa pergunta aí. Vamos tirar agora o Acácio profissional, que a gente vai buscar essa que é boa, da onde Eu já começou, hein? gostei da aula do que é o LinkedIn, de como faz o Putz, LinkedIn. cara, Eu perfeito. não conhecia. Porque eu comecei agora eu falei, eu tenho que me dedicar mais no LinkedIn, tava aprendendo no LinkedIn. Está aqui por trás das câmeras aqui, uma pessoa que tá me ajudando com isso também. Obrigado pela aula já, Cássio. Eu gostei de como é que faz. Mas aí passando... Vamos agora pro nosso Vitor. Mas só reforça, pessoal, essa aula que o Henrique acabou de falar, o Acácio está falando dos bastidores, é fundamental. O LinkedIn é pessoal. Não é para você falar a empresa, não é divulgando a empresa, é para divulgar você. Óbvio que você pode falar da empresa, vai entregar. A maioria das pessoas bota lá, inclusive no fundo, a sua foto fundo, a marca da empresa, que eu tô lá na empresa. Ótimo. Pé direito, a gente já a nossa dica. E aí, Vitor? A minha situação é um pouco diferente da do Acácio, do qual a minha vida não foi como um executivo, né? De grandes empresas, grandes seguradoras. Mas, na verdade, ela é uma jornada do qual eu comecei no mundo do marketing, no mundo de publicidade, e foi aí onde a gente viu uma grande oportunidade de poder desenvolver um trabalho de marketing no mercado financeiro, onde, na época de 2016, 2017, era muito mal divulgado. Antes de Primo Rico, antes de grandes, de Natália Arcuri, de grandes nomes ali do mercado. E foi com essa proposta que a gente iniciou o projeto EWZ, então sair do mercado de marketing e publicidade para vir para o mercado financeiro, e a partir daí a gente desenvolveu aí o nosso projeto chamado EWZ, onde nada mais é do que poder ajudar o brasileiro a investir melhor o seu recurso, independente seja aqui, se seja fora do país, se ele precisa de algum tipo de ferramenta financeira para poder conquistar seus sonhos, sempre junto trazendo educação financeira, que para a gente corre em nossas veias, é muito importante a gente ter essa parte educacional. Então, em resumo, a história foi essa aí que não é tão... O Henrique é um dos sócios, o Vitor é um dos fundadores daqui. Eu sou um dos fundadores, mas assim, é legal compartilhar que, na verdade, a empresa, o filho dos fundadores, e a gente sempre foi muito bom nessa questão de captação, de fazer o marketing, sempre a parte educacional. Mas a questão de você saber quais são os seus pontos fortes e fracos faz com que você consiga trazer bons profissionais e você tem que deixar o ego de lado obrigatoriamente. Então, quando a gente teve a oportunidade de trazer o Henrique para a empresa, foi justamente para poder ajudar a gente legal, a gente faz um ótimo trabalho na parte de trazer clientes para cá, mas como é que a gente consegue atender melhor o cliente? Como é que a gente consegue fazer com que faça um cross-selling com o cliente para que ele utilize mais soluções dentro da companhia e dessa forma a gente conseguir, na verdade, exponencializar dentro da empresa tudo que a gente origina de oportunidade. Então, como o Henrique ele já tinha esse know-how de onde ele vinha antes, foi uma junção explosiva do qual fez com que a EWZ conseguisse dar passos maiores, né? Boa. Não, e tem uma coisa bacana. A galera que tá assistindo, eu já falei com alguns dos executivos, enfim, da rede de relacionamento. Uma coisa bacana, quando o Henrique estava me explicando também, que assim, normalmente você tem ali, empresa de investimento, coisa e tal, deixa eu pegar teu dinheiro, e uma provocação que é um DNA de vocês, não tô aqui para poder te ajudar a investir, eu tô aqui para te ensinar como funciona o mundo investir. Então, eu quero transferir um conhecimento para você, mas depois amanhã você sai daqui e toque sozinho. Mas como você tem essa preocupação de ensinar, automaticamente isso vira mais genuíno para o cara entender assim, eu tô aqui para pegar teu dinheiro e se dar bem, eu tô aqui para te ensinar esse mundo. Então, acho que isso é uma coisa bacana, porque aí já fala um pouquinho do DNA de você. Meu primeiro DNA me dá aquele teu dinheiro que eu falei, não, deixa eu te ensinar como é que é esse mundo, ensinar como é que você faz. Se você quiser que eu continue fazendo assim, senão você toca a vida sozinho. Então, acho que isso são poucos, pelo menos do que eu conheço, são poucos que têm essa preocupação. Vi muito mundo de tecnologia, relacionamento com o cliente, transferir conhecimento. Pessoas querem te ajudar, mas calma aí, deixa o conhecimento continuar comigo para você depender de mim. E acho que o projeto de vocês é muito bacana. Então,
relembraram quem são super executivos que ajudam muita gente no mercado, agora vamos tirar esse mundo profissional e agora a gente vai falar, legal, são referências, mas como chegaram até aqui? Quem são essas pessoas? Vamos fazer a primeira ou você vai fazer a primeira? Vamos fazer a primeira ou você? Pode fazer. Então, antes de fazer a primeira, tem uma coisa importante. Normalmente, quando a gente compartilha esse conteúdo nas redes sociais, vocês compartilham, normalmente tem familiares, assistem, amigos, faculdade, amigo da infância. E uma coisa que a gente gosta de perguntar no início legal, mas eles não vão ver o Vitor, vão ver o Acácio. Eles vão lembrar de algum nome diferente. Então, como vocês são conhecidos na vida familiar, ou se algum amigo da escola, da faculdade assistir, eles vão... E lá o Vitor, Acácio, ou tem algum apelido lá que o pessoal vai lembrar da época de antigamente, seja da escola, seja de faculdade? Como é que vocês são chamados? Essa Fora do mundo essa eu quero ver, hein? Fora do mundo, quais são os apelidos que rolavam de falar o seguinte, e olha lá o... Se o pessoal da escola, da faculdade, da família estiver assistindo, como vocês costumam ser chamados? Ó, pra facilitar, enquanto a casa tá lembrando de todos os apelidos que ele tem, o meu sempre foi só um, por acaso só um, é tão simples quanto é Vitão. Porque quando eu era pequeno já era maior que todo mundo. Eu cresci mais com o pessoal da minha idade. Então sempre eu era maior, então sempre teve o ão. Então quando eu tinha 10 anos já era Vitão. Então Sempre foi. Nunca, Desde na época nunca teve tipo o nome de um bicho ou nada, Vitão. Sobrenome, nada. Mas Sobrenome, boa. só Vitão mesmo. Agora a caça Eu falo isso, eu gosto de fazer essa pergunta porque eu tenho uma frustração, porque o Wellington, cara, na época já era um apelido. Capital da Nova Zelândia, pessoal. Então já... Aí o nome já era diferente. Qual é o apelido? Não tem como. O nome já era apelido, porque não era comum Wellington. Agora tem mais gente. Imagina, um tempo atrás. Wellington é... Capital da Nova Zelândia. Os pessoal ficaram sacanagem. Capital da Nova Zelândia. Aí, ó. Só isso. No meu caso, é o contrário do Vitor. Meu pai era Acácio e eu era o Acaci. Então, lá sempre, na escola, os familiares, tudo era Acaci. Cassinho ou Acassim. Vamos dizer Cassim. E ficou assim até hoje. Os meus primos, né? Nessa altura da nossa vida, me chamam de Acassim. Acassinho, eu gostei, hein? Gostei. Vamos anotar aqui no WZ. Acassinho como eles era o apelido, assim, quer dizer, uma forma diferente de me chamar pelo nome de Acácio, né? Bem carinhoso. Legal. Gostei. Legal. Boa. também achei Gostei. Vamos falar agora. Então, aproveitando que a gente falou do Vitão e do Acassinho, vou fazer a primeira e agora a segunda. Quando você fala assim, hoje são grandes executivos, ok. Mas quando a gente relembra a nossa infância, o início, assim, até porque hoje em dia as profissões mudaram tanto, era até difícil você imaginar o que você seria. Então, uma pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: aquele famoso, o que eu queria ser quando crescer? Vocês imaginavam assim seus... vou falar da juventude, porque já teve gente lá que primeiro grana foi aos 9, já teve gente a primeira promoção aos 13, já apareceu de tudo. Mas o que você imaginava assim? Quando começaram a pensar em fazer algum tipo de trabalho, o que vocês sonhavam assim? Eu quero ser como você. Já queria ser um grande executivo, mentor, já queria ser ou pensava em querer ser jogador de futebol, pensava em ser piloto de avião. O que vocês imaginavam assim, o que eu queria ser quando crescer? Eu começo respondendo? Para mim tá fácil. Até os meus 10 anos eu falaria pra você que eu sempre quis ser soldado do exército. Do exército ainda. Do exército militar mesmo, porque eu brincava muito com um brinquedinho de soldado e eu achava muito legal que você tá no campo de batalha mas era uma coisa mais, eu não tinha noção do que era exército, mas era isso. E também eu sempre tive uma questão de lidar com dinheiro, né? Sempre teve uma questão. Então, depois dos meus 10 anos, quando eu comecei a ganhar mesada, quando eu comecei a ter cofrinho, botar moeda e etc., foi ali onde eu comecei a ter uma paixão por lidar com dinheiro. Agora, o que era lidar com dinheiro poderia ser uma infinidade de coisas, mas sempre fui muito apegado a isso. Até, quem não, minha religião não deixa não ser diferente, né? Eu sou judeu, então, isso aí acaba, você tá nas raízes isso, né? Então, basicamente, sempre teve essa questão de dinheiro. E aí, acabou, graças a Deus, eu conseguindo vir para a vertente de algo que é apaixonante. Mas na sua época de
Porque De escola, alguma coisa nova, você já era o cara que controlava tudo ali da turma também, esse tema do dinheiro e do controle, sempre foi o Não, eu nunca, gostar de números? essas não, coisas? nunca gostei de ser Número. o controlador, mas eu sempre gostei de basicamente eu entender as minhas poupanças, a minha poupança, entender como fazer a gestão da minha poupança, mas em relação a terceiros, não, cada um faz o que quer ali, eu tenho que garantir o meu. Então, respondendo a sua pergunta, Boa. sempre fui assim. Mas só que eu tive o prazer de estar numa profissão onde eu lido muito bem em gerir o capital dos outros. Tem muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, pegar o dinheiro do Wellington, que eu sei que é uma fortuna gigantesca, e falar, Você olhar, vai até chorar, vou até fazer vaquinha virtual poxa, como é que eu vou alocar de uma forma que vai dar e não pode dar negativo, ele não vai ficar bem. Tem gente que não vai dormir bem, como vai aplicar bem o seu recurso? Eu vou dormir muito bem, eu sei lidar muito bem com isso, porque desde criança eu tenho essa questão de lidar com dinheiro, que para mim assim, foi uma facilidade boa. Pô, legal. Não, aproveitar, o Acácio deu um spoiler, vai falar agora. Você lembra quando foi a sua primeira atividade remunerada? Não, assim, tirando a poupança, alguma coisa, por mais que seja a profissão, o que você fez, alguma coisa que você ganhou por aquilo? A minha família ela é do mercado têxtil, de indústria têxtil e confecção, e basicamente, quando eu era pequeno, eu e meu irmão, a gente ia na fábrica lá, onde a gente colocava, a gente, quando era férias, né, a gente colocava a roupinha dentro das caixas de papelão para ajudar a embrulhar, para mandar para o caminhão, para mandar para as grandes magazines e etc. E como era férias, a minha mãe, ela depois, todo final de semana, acabava a semana, na sexta-feira, ela pagava pra gente algo tipo assim, R$ 50 para cada um, que na época era bastante dinheiro. Hoje em dia, R$ 50 não é, mas na época era, e foi a primeira remuneração que a gente teve financeira. Tirando mesada, foi remuneração por uma tarefa, né? Por uma tarefa. É. Era de organização. Boa. E aí, lembra? Já deu dos spoilers, você lembra? Assim, o que eu queria ser com ele? Você vê que aqui já tinha uma coisa financeira. O teu também tinha alguma coisa a ver? Eu tinha, você sabe, Wellington, eu sempre pensei grande, por mais que tivesse uma procedência de família humilde, né? Eu sempre pensei grande. Vou te dar um exemplo bem claro. Nós íamos brincar de caminhãozinho, né? Aí o cara dizia, eu vou dirigir a carreta. Eu dizia, eu vou ser o gerente da transportação. Era assim. Legal. Mas isso... Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou ser o chefe dessa porra. Desculpa o francês. Maneiro. Era assim que eu pensava. E até uma vez, achei interessante, meu pai falou, pô, você só pensa que você vai ser ouvido, que você vai ser... Não, pai, eu vou ser. Mas tudo isso com um estilo de conquistar, entendeu? Não que eu quisesse ser, né? De conquistar. E tanto é que, pulando uma parte aqui, depois que eu gosto da bicicleta, né? Não cobravam para você deixar a mala na rodoviária. Você tinha agência de passagem, que vendia passagem de Londrina, eles não cobravam, né? E eu comprei um vidro de goma arábica, você nem sabe o que é isso, mas é uma cola, né? Comprei o carimbo, então eu carimbava 2 papéis, escrevia número 1 e número 1 no outro, colava na sua mala, dava o teu papel sem cola, dizia, ó, você vem buscar aqui, é 1 cruzeiro. Foi o azar da minha vida, porque em 6 meses eu ganhava mais que o gerente. O gerente que vendia passagens lá. E daí me tiraram, vamos ter que promover. Então, eu sempre digo que o sucesso... E você tinha quantos anos? Tinha mais ou menos 13 para 14. E daí eles me passaram para vendedor de passagem, que era a única coisa que eles tinham. Disseram, olha, não precisamos ter promover. Mas não era mentira. O cara queria pegar esse dinheiro. Porque eu comecei a pegar essa pequena fortuna para mim na época, né? E já comecei a investir, já tinha coisas, comprar terrenos longe de Curitiba, sabe? Comprava terreninho com aquele dinheiro, já comprava terreninho e tal. Não, mas só para confirmar, quantos anos você tinha? 14, 15? 13 anos, nessa época eu tinha 13 anos.
E, lembra que ano que era, Cassiano? Desculpa, mas... Não, já bateu o recorde. O pessoal promoveu, o pessoal estava investindo por 13 anos. em 1961, mais ou menos. Caramba. 1961. Deu pra juntar e comprar uma 78. E aí eu tinha esse, digamos assim, essa veia empreendedora, sabe? E meu pai, muito humilde e tudo mais, tal, até houve uma passagem bastante interessante, já que aqui para falar de pessoas, né? Eu, no sábado e domingo, eu vendia roupa e joias, né? Quando não tinha escola e tal, eu vendia roupas e joias. Mas aí eu já tinha meus 17 anos. E daí, um dia eu apareci em casa com aquele veludo, né? Cheio de diamante e tal. Meu pai me pegou lá, o que é isso e tal? Da onde você arrumou isso aí e tal? Eu falei, não, pai, isso aqui é um doutor, seu hotel, chamar hotel, que me dá para me entender. Eu vendo para ele, eu ganho comissão disso aqui. Não, vamos agora na casa dele. Fomos na casa do seu hotel, né? Ele falou, como é que o senhor entrega? Eu não tenho dinheiro para lhe pagar, nem que se me dê 5 vidas para pagar isso aqui, o senhor me entrega na mão de uma criança dessa aqui, pô. Né? Ele falou, eu entrego isto, e daí ele abriu o quarto, e entrego tudo isso que está aqui. Seu filho é a pessoa mais apropriada, e humildemente falando, honesta, que eu conheci, e nunca ele já trabalha comigo há 3 anos vendendo aliança. Eu nem sabia se ela vendia no tempo. E nunca ele me deu um único trabalho. Então, o senhor não se preocupe. Daí meu pai falou, o senhor queria me pedir um favor, o senhor fica com isso aqui e tal, e ele agora vai pegar por encomenda. Ela pede um anel, ele vem aqui, vê com o senhor, tá? Mas não quero que ele fique com essa fortuna na mão. Então, Que legal. sempre tive esse empreendedorismo, né? Que depois, e aí, não quero me estender muito para deixar ela nos rapidinhos aqui falar, mas aí esse foi o começo. Né? Daí aqueles terrenos que eu comprei, que eram muito longe, comprei com 13 anos, que não tinha nada, já com 13 anos, a casa, você estava comprando 13, comprava terreno, lá em Campina Grande. Que depois de 5 anos, e daí eu já estava com meus 18, o asfalto já passava em frente. E daí que foi eu comecei a trabalhar. E aí começou a vida e tal. E daí, a vida é mole, tá certo? A vida é dura para quem mora. Ótimo exemplo. Não, e é legal porque assim, tanto começou cedo, e o Vitor também já começava ali, calma aí, deixa eu trabalhar aqui e ganhar meu dinheirinho para poder. Super importante isso. Aproveita, manda uma também para eles aí, aproveitando já manda uma pergunta, é mesmo. Bom, acho que uma pergunta que me deixou meio de calça curta, né? Quando eles trouxeram. Primeiro que assim, muito legal, acho que a trilha, né? De começar já perguntando o que é o apelido de infância, né? Esse apelido de infância já dá uma quebrada, meu, muito boa, né? E acho que uma pergunta que me deixou pensando assim, qual que é o superpoder que cada um de vocês tem? Né? O que você diria pra você? Isso aqui é o negócio que, meu, eu faço, que mais ninguém faz, ou isso aqui eu faço... Fora do mundo corporativo. Fora do mundo corporativo, que me dá gosto de fazer, que eu cozinho pro pessoal, ou que, meu, eu conto piada. O que é um negócio que você fala assim, meu, isso aqui é o meu superpoder aí? Já emenda junto assim, o que você gosta de fazer quando você não está falando de trabalho, o que você faz bem? Fala assim, se for pra isso aqui, cara, não, isso aqui pede o Vitor pra fazer, se for amigo familiar, se for isso aqui, não, isso aqui pede o Acácio pra poder, o Vitão ou o Acácio pra poder fazer, porque isso aqui, esses são fera. Você tá brincando com isso? A gente teve uma gravação com o Albervan, que é o diretor da Claro, um abraço, Albervan. Não, gosto muito de churrasco. Não, você é churrasco. Não, eu participei de aquele reality show de churrasco da TV, fui até o final. Ele era fera mesmo, né? Essa aí me deixou de calça curta, eu quero saber qual que é o superpoder. Qual o superpoder de você? Que vocês têm? Isso aqui, eles me... Tem que me pedir que eu sou o melhor, meus amigos, familiares, todo mundo me pede. Boa. Começa você, Cássio.
Ó, essa é uma pergunta que ela não é fácil, mas eu acho que cada um tem que se conhecer. E se eu pudesse passar qual é o meu superpoder, a minha maior qualidade, tanto pessoal quanto profissional, eu sou uma pessoa mais quieta, prefiro escutar do que falar, mas principalmente, quando eu falo, o meu superpoder, na minha opinião, é a minha comunicação no sentido de convencimento. É basicamente entender onde eu quero chegar e conseguir colocar os pontos principais para poder convencer. Então, sempre isso foi usado na escola, quando eu queria alguma coisa, ou quando eu queria comprar alguma coisa e minha mãe ela não queria me dar, mas eu convenci ela que era uma boa ideia dar, ou até mesmo aqui, quando eu vou convencer alguém, onde até o final dessa... Provavelmente até o final desse podcast vai ter uma conta aberta na EWZ, você não sabe ainda. E uma coisa que é super importante que eu aprendi com o tempo, e eu aprendi isso, que é uma coisa bem enraizada que o pessoal traz e tem que ter o que acompanha o convencimento é a sua credibilidade. Que por mais que eu tenha apenas 30 anos, o que eu aprendi na vida é apenas não falhe. Se você não falhar e você realmente ser comprometido com o que você vai entregar, ainda mais quando a gente fala de dinheiro, você consegue, na verdade, ter o sucesso com o que você precisa e o que a pessoa quer. Nesse momento, ela precisa de confiança e de tranquilidade, né? Esse é um ponto. Eu diria que... Eu acho que ele deu uma meio enrolada na gente aqui. Mas foi contar algum segredo. Boa, já passou aí que realmente já usou isso muito. Aí, já usou em casa, usou na escola, já usou pra todo mundo. E assim, lá, se você consegue transformar os seus talentos na sua vida pessoal para utilizá-los na vida profissional também, eu acho que esse é o negócio que transforma você num super profissional. Entre algumas das formas, né, que você pode ter de realmente ter um desempenho acima do comum, é você não se dividir em duas pessoas. É você buscar a sinergia, a melhor sinergia possível, para você ser sempre uma única pessoa operando em qualquer lugar que você tiver, né? O Victor é o persuasivo na escola, é o persuasivo com a mãe, é persuasivo com o irmão, é persuasivo com os clientes. Se isso trouxer bons negócios... Não, mas isso faz de forma genuína confiança, porque não adianta ser persuasivo de uma coisa no dia seguinte a pessoa se sentir que... Não, a pessoa se sentir que foi uma coisa, jamais. Foi enganado. Não, mas é exatamente legal, bacana isso. Não, por isso que é legal. A persuasão que vem junto com o compromisso. Perfeito. Né? Então assim, beleza. Excelente. Te convenci até aqui. E quantas vezes, isso é o que eu vejo também, né? Que eu já vivi muito isso. Eu lembro quando eu vendia festa na faculdade. A gente ia e vendia pra caramba. A gente fala assim, galera, agora a gente tem que entregar essa festa, né? Tem que ser uma puta de uma festa. Já vendemos, vai ter um monte de gente lá e aí agora tem que entregar, né? Só um exemplo ali também, porque eu acho que muito do que a gente tá conversando aqui sobre empreendedorismo, sobre tino de negócio, muitas vezes quando você vê, você já tá no meio ali as coisas já estão rolando e você tá no meio do olho do furacão. O Acaso, quando viu, já tava lá com as maletas de diamante e comprando terreno. Certamente, até pela idade, isso não foi algo planejado. Mas beleza, cheguei até aqui, tomei essa atitude, né? Agora, como que eu extraio o melhor disso aqui? Isso vem por conta do compromisso, né? E eu acho que é o que falta para as pessoas que ainda não se encontraram, pessoal ou profissionalmente. Um compromisso, uma entrega, né? De fazer algo, né? Mas conta aí, Cassião. E aí? Qual que é o seu prazer aí fora das horas de trabalho? O que te dá gosto e você fala, meu... Não, as coisas assim que eu gosto muito e que eu acho que tem me trazido bons frutos na vida inteira é a comunicação. Né? Se comunicar com as pessoas, ter facilidade. Eu, quando dirigi uma organização que era da América Latina, o repórter me perguntou por que você é o primeiro latino a dirigir essa empresa, que sempre foi da origem, que era essa empresa, que eu não vou comentar. E eu disse para ele, porque eu sei navegar desde o office boy até o chairman mundial. Eu consigo conversar com eles todos, eu tenho forma de conversar com eles todos. Isso trouxe para mim muitas vantagens na vida
Por exemplo, você pode não gostar de mim por te falar a verdade, mas por me mentir, você nunca vai ter esse prazer. Entendeu? Nunca você vai ter esse prazer. E a outra coisa, né, se eu estou tomando a liberdade de dizer 3, é caminhar. Eu adoro caminhar, porque quando eu caminho, eu sonho. E quando eu sonho, eu construo os meus castelos. E muitas delas, sabe, deram certo. Muitas. O que é importante em relação ao que o Cássio falou, e eu acho que isso vale para todas as empresas, se eu puder falar, um dos maiores assets que a pessoa tem que investir é em comunicação. E a comunicação, desde você saber falar uma outra língua, ou até mesmo você saber se comunicar com o seu chefe, com o paro, com a pessoa que está abaixo de você. E grande parte do ruído que acontece dentro de uma companhia, ou com seus stakeholders, seja seu fornecedor ou seu cliente, é simplesmente porque o tom não foi falado da forma certa, não foi escrito da forma certa. Até que um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, ele fala que dentro das 5 características que você tem que colocar para escolher uma boa empresa para se comprar, é comunicação. Olha que coisa doida. Eu vou passar aqui um aprendizado que tive com a Cássio dentro desse tema de comunicação, que tudo pode ser falado. Não tem tabu. O que tem que ser falado, tem que ser falado. Se você falar do jeito certo, com as palavras certas, no lugar certo, Com a intenção. na hora certa, com a intenção certa, não tem nada que você não pode falar. Perfeito. Você pode mandar alguém ir pra merda, literalmente. Se você estiver falando isso do jeito certo, com a intenção certa, no lugar certo. Né? Boa. E isso é muito realmente de você saber se comunicar. Essas Boa. colocações, sabe, Boa, eu boa. consegui alguma coisa na minha vida, não. Mas essas colocações que você faz, ela atrai muita coisa boa. Eu sempre fiquei longe de pessoas de pensamento negativo. Perfeito. Ótimo. Pessoa que vibra negativo, porque isso não é religião. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Acredito muito, tenho muita fé, né? Cada um com a sua fé. Eu tenho a minha fé, e acredito muito. Mas nós exalamos mentalmente, pode pegar um livro, energia negativa e energia positiva. Sim. E a negativa é que eles chamam de olho grande. Né? Pô, esse cara tem um olho grande, se viram o quê? Olhando ali com a caixa de medição, com sono e tal. Não é nada disso. É energia, às vezes, negativa. Então, nós temos que nos afastarmos disto. São coisas simples que nós estamos comentando aqui, mas que se você tiver a oportunidade de segui-las, você vai ter uma vida feliz e você vai chegar aonde você quer. O cara falando isso é legal pra mim, assim, de novo, eu já posso ir embora, já ganhei o dia. Porque de novo, acredito, cada um com a sua fé, cada um no seu jeito, e eu falo isso lá com a esposa, então eu preciso ter que ir pra algum lugar pra dizer que eu tenho fé, cada um tem a sua. Mas eu lembro, essa última TED que eu fiz, TEDx, meu último slide, minha última fala foi: faça o que você fizer, mas faça com a sua energia transforma, sua energia contagiante, dependendo do que você está fazendo, a forma que você faz pode transformar. Porque assim, isso faz toda a diferença. E aí, indo nessa linha, porque assim, tem duas coisas. O tema de comunicação está muito alinhado também com o elemento de expectativa, tá? É muito importante nesse processo de comunicação estar alinhado com a tua expectativa para cima, a tua expectativa para baixo, a tua expectativa com todo mundo. Mas, por mais que a gente aprenda nessa jornada até hoje se tornarem grandes executivos, um dos cuidados que a gente tem que ter, óbvio que a gente vai aprender a se adaptar na jornada profissional, mas a gente não deixar fugir muito do nosso DNA. Porque cada um tem as suas características, seu DNA. Aproveitando isso, já jogar até uma pergunta para você, assim, quando olha o Vitor, quando olha o Acácio hoje, o que vocês falam assim, cara, ainda hoje, depois de tanta coisa, quando eu volto às minhas origens, eu sei que essa característica, uma, duas, faz parte do meu DNA. Desde novo, de jovem, isso aqui me levou por todas as minhas jornadas. Porque você vai se adaptando, tudo bem. Mas o que é uma ou duas características de vocês que fazem parte do DNA de vocês, que todo mundo fala assim, pô, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é o Vitor Acácio agora. Se você me conhecesse com
15 anos de idade, 18, eu tinha essa mesma característica que veio comigo, ou meus pais, a origem, que trouxe. Com o DNA, assim, para quem não conhece bem, quem está conhecendo mais o Vitor e o Acácio, duas partes que fazem do DNA de vocês, que isso aqui veio da sua origem. Eu acho que respondendo a pergunta, acho que primeiro que o Acácio está deixando eu sempre primeiro responder, e eu acho que a principal para mim sempre foi a questão de eu saber com quem eu queria estar no momento que eu queria estar. Então, quando eu era menor, antigamente todo mundo falava que você é amigo de todo mundo da escola. Eu, Vitor, não. Eu tinha sempre meus 3, 4 amigos, e quando vinham outras pessoas eu sempre ficava mais quieto. Por quê? Porque, na verdade, eu não sentia que eu queria abrir minha vida ou o que acontecia na minha vida para terceiros, que eu não sentia uma reciprocidade, ou que o Acácio falou principalmente de energia. Eu não sentia que aquela pessoa iria me agregar com uma coisa positiva, ou muito pelo contrário, normalmente era algo negativo. Sim. Então, se eu posso te falar uma coisa que está no meu DNA sempre é ler as pessoas com quem eu estou, tentar interpretar o que elas querem ao estar perto de mim, e principalmente o que eu vou dar para ela, seja de conteúdo, seja de atitude ou qualquer coisa do tipo. Então isso é uma questão que eu carrego desde pequeno. O Henrique está aqui no dia a dia. Até o Acácio brinca, às vezes eu sou fechado demais, normalmente eu fico mais fechado quando tem alguma pessoa que eu não conheço. Você falou uma coisa importante, gente. E eu já ouvi de vários executivos importantes. E é legal você falar isso da origem, porque você vê quando a pessoa já é mais sênior, né? Você não tem que agradar todo mundo. Você tem que fazer a escolha. Conforme você vai ficando mais experiente, você fala mais não do que sim, né? Aí que você seleciona mais ainda. Mas é legal você falar isso, porque é uma coisa que já vem de você desde a origem. Boa. Então fala uma segunda também. Boa, mas isso é ótimo exemplo. Uma segunda coisa que está no meu DNA, para mim, é fé. Eu não estou enrolando aqui com o que você falou, mas para mim a fé é uma das coisas mais importantes que eu tenho e com tudo. Eu sou uma pessoa que eu não sou religioso, mas eu rezo todo dia, vou para a sinagoga. E sempre as coisas que eu vou colocando ali é sempre pautado na cabala, que é o que eu acredito que é a minha fé, no caso. Então, é algo que eu sempre carreguei para mim desde pequeno e que, como eu perdi meu pai cedo, isso me ajudou sempre a me deixar muito próximo dele, de alguma forma. Então, basicamente é isso. E até hoje, para mim, eu vou carregando com tudo que eu vou fazendo. Bom ponto. Ótimo. É bom que as pessoas que conhecem agora o Vitor tá lembrando isso. É uma coisa que veio do DNA, que acho que é importante a gente não esquecer as nossas origens, né? Por mais que se adapte. Boa. Eu diria assim, você falou duas coisas do DNA, né? Uma delas é falar a verdade. Eu não consigo não te falar a verdade, entendeu? Só que, como disse, na hora, no momento, no lugar certo e com as palavras certas, tá? Mas eu não posso deixar de te falar. Ou eu não te falo nada. Mas se for para me falar o que não é a verdade, eu não falo, eu falo. Eu tenho, no último livro que eu escrevi, 14 presidentes de companhia que começaram comigo no Tairi. E eles contaram como é, que não é fácil trabalhar com o Acácio, né? Porque o Acácio exige. Depende do ponto de vista, o que não é fácil. Exige. E uma coisa, nós temos que ter muito claro em nossas vidas que aqueles que dizem alguma coisa que você não gosta de escutar, ele quer que você cresça. Aqueles que só falam que você gosta de escutar, ele é um puxa-saco, não serve para nada. Agora, um cara que te fala com carinho, cuidado, Edito, olha, talvez se pudesse fazer assim, não ficaria melhor e tal. Daí ele está fazendo um comentário construtivo e tal. E esse elemento é um elemento que ele está, por exemplo, dentro do meu DNA como um cara bem definido e que pode ajudar muita gente com a atitude dele em sempre estar falando a verdade, né? E isso é bom, cara, você está falando que as pessoas sabem assim, se eu estou em algum momento de dificuldade, eu vou perguntar ao Placar, que ele vai me falar, independente de eu aceitar ou não. E isso é legal que, assim, já sabe que eu vou te perguntar, ele vai me falar a verdade, independente de eu não gostar da resposta. Hoje eu tenho muito mais facilidade. Normalmente eu dou a resposta e também dou o caminho para onde deve ir. Sim, ótimo. Então, isso é uma coisa que ajuda muito, tem ajudado muito
as pessoas, né? Agora, um outro detalhe sobre essa questão de DNA também, né? Que eu comentei de se comunicar com as pessoas, já está em mim, se comunicar, e para mim, todos é a questão do amor ao próximo, né? Eu tenho muito, muito respeito por esse sentimento de amor ao próximo. Eu, às vezes, fico quieto, entendeu? De uma determinada agressão que eu recebi, não porque eu não quis ser agressivo e responder. Não, é por amor ao próximo. Por amor a ele, porque provavelmente se eu for falar, eu vou mais ou menos... Ou você consegue fazer esse filtro com a maturidade e falar o seguinte, ele tá falando isso, essa pessoa tá falando, então na verdade ele já tá desabafando, daqui a pouco, quando tiver mais calmo, quando tiver mais calmo, exatamente. Mas isso aí precisa de inteligência emocional. Eu acho que essa questão... Porque se você não tiver inteligência emocional naquele momento, Essa questão da inteligência emocional, eu acho que é muito do que o Acácio trouxe para nós, traz para a gente diariamente, né? Acho que é essa importância de ter um mentor também, né? Ajudar você a organizar a sua mente, esse é o trabalho de um mentor, né? Que eu vejo, por exemplo, que nas novas gerações, muito mais inteligentes, mais técnicos, mais capazes em várias questões, muito mais informação e tal, mas muito menos inteligência emocional, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial para um super profissional. Não sabe ouvir. E muito do motivo da gente ter feito esse podcast aqui, que está sendo demais, e para mim, eu convivo diariamente aqui com o Vitor e com a Cássio, né? Pegando aqui alguns lados também que para mim são novos, né? Eu acho que a gente já, daqui a pouco, indo para o encerramento, acho que algo que eu não poderia deixar de ouvir deles, pegando esse seu lado educacional, que você puxou a sardinha aqui para a EWZ, que é muito realmente do nosso trabalho, sei que é uma vocação do Acácio e do Vitor também, né? A gente está aqui no nosso escritório, na nossa sede, a gente tem aqui uma área de eventos e de cursos, por exemplo. Eu vi o Vitor por 2 anos seguidos, dando curso direto, todo sábado e domingo, né? Lá no início da empresa, uma forma da gente, sim, realizar ali o nosso propósito, né? De educar financeiramente, de ajudar as pessoas a se tornarem livres financeiramente, mas também de prospectar novos clientes, formar outros sócios, né, que estavam se juntando a nós. E o Acácio também, que tem muito também desse propósito de ajudar a gente, né, transmitindo educação, transmitindo todo o trabalho que ele sempre fez ali como consultor de grandes empresas, presidente de muitas empresas, já formou tantos CEOs, mas também agora sendo o nosso presidente do conselho consultivo aqui, mas cumprindo o papel de mentor, né? Quero muito ouvir de vocês quem que é um mentor que vocês sempre tiveram. Pode ser alguém que vocês já conheceram pessoalmente ou uma referência que vocês têm, né, que ajudaram a construir vocês como pessoas e como profissionais. E uma cagada que vocês já fizeram que você fala assim, pô, serviu de aprendizado, né? Esse mentor aqui não aprovaria isso, eu aprendi com isso aqui e vocês poderiam compartilhar também aí. E aí eu quero muito entender o que vocês podem ter feito aí já, porque muitas vezes, né, a gente fala das nossas vitórias, né? Mas muitas vezes a gente aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias, né? Não, e tem livro, né? Se você fala de erro, você fala qual livro? Da página 1, da página 5, erro tem vários. Mas é legal que você fala tema de inspiração, porque eu também ouvi algumas pessoas acabavam sendo assim, para mim, para ser um mentor meu, inspiração, as pessoas ficam muito ligadas, tem que ser um super profissional, com muita formação, e de vez em quando tem mentores da vida real ali do dia a dia que te ensinam até muito mais do que uma pessoa que estudou muito. Então, ótimo ponto. Até para poder ajudar aqui a tangibilizar um pouco para todo mundo que está conhecendo o Acácio, eu conheço muitas pessoas do mercado de seguros, né? E uma das coisas que eles falam com todo respeito ao Acácio é de que ele nunca foi um profissional mais técnico de todos. Nunca foi.
mas ele se tornou uma das 3 maiores personalidades do Brasil, segundo a SUSEP, Aham. no ramo de seguros, como referência, Aham. porque ele liderou as maiores companhias de seguros do país. E o asset que ele sempre teve, né, o que ele sempre soube fazer, na verdade, é o quê? Ler e gerir e liderar e formar grandes profissionais. Então as empresas, elas tinham uma grande performance não só porque ele tinha uma alta capacidade de entrega de resultado, mas ele conseguia fazer com que todo mundo trouxesse. E fez com que isso tornasse essa questão. Então, respondendo a... Desculpa, só fazendo um adendo aqui. Trouxe um conceito para nós aqui do que é liderar. Legal. Você lembra? Legal. Já bota aí junto na... Não, que é liderar o conceito em si. não- Liderar é fazer os outros Os outros crescerem. crescerem. Isso que você tava falando de ler as pessoas, de puxar as pessoas. Liderar é fazer os outros crescerem. Né? Então, já respondendo a primeira pergunta do Henrique, o meu grande mentor, a pessoa com qual realmente sempre me passou as melhores práticas para eu tomar as melhores decisões profissionais e me desenvolver como pessoa, é o Acácio. Isso é uma coisa que eu falo. E é bom Até- que isso tá no dia. Até no meu aniversário eu falei isso também, pô. Precisa ser honrado. E então, falando profissionalmente e pessoalmente também falando, afinal, uma pessoa que tem uma família incrível, uma pessoa que desenvolveu um lado pessoal muito bom e me ensina sempre que vem aqui algo diferente também. E tem esses cabelos brancos aí para poder me passar bastante experiência, me transferir experiência, né? E um erro que eu cometi, e é bem legal isso, né? Uma das primeiras semanas que eu estava na EWZ, quando a gente fundou, eu e o Luca, e eu fui falar com um cliente, eu fiz uma cagada. Uma cagada porque eu era inexperiente mesmo em si. E eu fiz uma cagada operacional, do qual fez com que o cliente ficasse com conta negativa e tinha que pagar juros. Na época, na instituição antiga que a gente estava, os juros era de 1% ao dia. Você se lembra? Era dureza. E aí, era dureza. E aí a gente tem que fazer um erro operacional. E eu cometi um erro grosseiro. O erro grosseiro foi o seguinte: putz, quem tem que pagar o erro operacional é a própria empresa, mas a empresa de quem? Sou eu, então eu que vou pagar, certo? Vai ser do meu próprio bolso. E aí eu cometi o erro grosseiro de ter falado pro cliente que teve uma cagada, mas ele teria que... Uma cagada que não falei que fui eu que fiz, que na verdade eu deixei de fazer um resgate que tinha que ter feito. E ele ficou com a conta negativa, eu falei, vai ter que pagar os juros e tudo mais, você tem dinheiro fora? Não, tem dinheiro fora, você vai ter que se virar. Eu falei, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. E aí foi que a maior cagada que eu fiz e que eu aprendi depois, que eu paguei do meu próprio bolso, mas eu falei, caraca, o cliente agora ele não confia mais em mim, esse cara. Então o que eu aprendi logo no começo foi, nunca vale a pena você não... Na verdade, o que mais vale a pena é você sempre passar a realidade da situação para o cliente, porque ele vai querer te ajudar, ele não quer piorar. É isso. Então, quando você tenta esconder qualquer coisinha besta dele, Errei, mas tô Errou, aqui pra resolver. mas eu vou te resolver e vou estar aqui com você. Então, esse foi um aprendizado que eu tive, que eu compartilho até com a turma aqui, com o pessoal que começa, foi que eu já tive esse erro e gostaria que ninguém tivesse, de nunca passar exatamente o que aconteceu para o cliente, para o investidor principalmente, que a gente está falando de um assunto sério que é dinheiro, de justamente, aconteceu alguma coisa cagada, chama seu superior, passa para o cliente, vamos ver como a gente resolve, e vamos resolver. Só que todo mundo tem que estar a par de tudo que está acontecendo com muita transparência. Só isso. E nunca é tarde. Por mais que aconteça, nunca é tarde pra você depois voltar e falar que é errado. Nunca. Tá? Por quê? Porque o exemplo que você deu com clientes acontece também com as pessoas. Você, por algum momento, você pode errar com as pessoas e, putz, cara, errei. A gente teve um caso na 5ª temporada, um grande amigo que hoje, o Fernando, um abraço, que hoje é CEO da rede Selfit Academia, estão bombando, é um dos sócios, enfim. E pessoa inteligente demais, enfim, tá super bem. E no dia da gravação, quando a gente falou de erro, ele lembrou, calma aí. Charlene, deixa eu te pedir desculpa. A pessoa fez, teve uma vez, a gente tava na reunião, ele resgatou, porque achei que você tinha falado alguma coisa, você chamou a atenção, falei na frente de todo mundo, me perdoa, já vai ficar gravado pra sempre? Foi um erro meu, e assim, eu sei que ia estar... Então, sabe assim, só não precisa estar bem, não precisava fazer isso, mas, ok, de forma genuína, acabou falar. Então, você falou uma coisa que tem que ser rápido, você resgatar, mas independente de tenha demorado, nunca é tarde você falar assim, putz, errei, tem problema, errei, todo mundo erra e volta. É uma questão de você desenvolver uma consciência também, né? A experiência
traz muito isso. Mas é habilidade, O Acácio, quantas vezes vezes? o Acácio já comentou que o diabo é esperto? Não porque é o diabo, mas porque é muito velho, né? Então, eu acho que a experiência traz muito de você realmente, ir desenvolver uma consciência, né? Uma coisa é você pegar e falar assim, não, eu vou tapear esse cliente, Não, eu já sei que eu aí, errei. aí dos valores, E aí né? você realmente, adota uma atitude ali, em vez de adotar uma atitude justa, que todo mundo pode tomar 4 atitudes, né, frente a qualquer situação. Pode ser justo, pode ser perverso, que são os níveis aqui de tomar de decisão consciente, ou você pode ser um tolo e um inútil, que é você ser Uhum. inconsciente. O Vitor foi tolo, porque ele não estava consciente ali, cometeu um erro, e no susto, cliente, não, tal, não sei o que. Depois ele tomou a consciência, voltou e falou assim, não, vem cá, vamos corrigir isso aqui. Entendeu aquele erro e trouxe nisso uma experiência pra vida toda, né? E obrigado, Vitão, por ter compartilhado aí, porque realmente, só comento aqui as oportunidades que eu tenho também, que são os desafios que a gente consegue crescer. Você tem um degrau na sua frente, Sim, beleza. sim. Às vezes não vai ser fácil superar esse degrau. Mas agradeça que esse degrau tá ali, porque senão você ia continuar no mesmo nível que você tá. Né? Então, e é bom, Henrique, só para assim, eu quero falar 2 coisas importantes. Quando levanta esses temas, assim, nossa, eu já relembro, na época aí de mais de 20 mil pessoas, enfim, caso vocês tiveram bastante, que rodava Brasil, as pessoas, qualquer coisa se assustavam, principalmente início de liderança. Primeiro, essa discussão de erro de liderança é habilidade, não é conhecimento só. Não adianta você estudar em livro. Habilidade você só tem na prática. Peguei, errei, acertei, corrigi, volto atrás e volto. Então, ó, você vai construindo essa habilidade de liderança, não vai nascer de um dia para o outro super líder. E não adianta que quando você lidera pessoas, são pessoas diferentes. Você pode achar que eu sou o melhor do mundo. Você vai esbarrar com pessoas com perfis diferentes, se você não se adaptar, vai dar isso. Mas um ponto importante, toda vez que a palavra erro aparece, eu gosto de relembrar. Evitem erros evitáveis. Uma coisa é você estar no teu aprendizado, na evolução e errou. Tem gente que erra coisas que se você faz uma consulta, pergunta ou olha para trás, você erra. E para os líderes, cuidado com a punição. Que é muito bacana, não, errar se desenvolve, só que a punição é severa. Aí o cara, calma aí que eu não vou errar não, porque se eu errar eu vou ser demitido, se eu errar vai acontecer isso. Então, é porque virou muito jargão. Errar é legal, errar evolui. Então uma coisa é, eu tava novo, evolui, e peguei e aprendi, tá perfeito. Era um erro que não conhecia, um erro evitar. E outra coisa é cuidado para os líderes ficar com esse jargão e depois a punição é super severa, né? Então cuidado com isso, né? Cuidado com um líder na época. E como era eu e o Luca, né? E vai. Então, mas é legal. Mas eu acho que assim, o que eu posso passar de informação é que, graças a Deus, por ter acontecido isso, hoje a gente tem mais de 13 mil clientes pessoa física, mais de 600 CNPJs que a gente acaba cuidando, e que por conta de um simples aprendizado, do qual concordo com o Henrique, que foi tolice, faz com que eu tenha um compromisso com cada um deles de não só ajudar, mas poder trazer uma solução rápida, transparente, direta e eficiente para resolver e pronto. E você tem um ponto importante, enfim, você deve ter vivido isso, eu vivi muito essa pandemia, né, com telecomunicações. Vocês transformam vidas, vocês não fazem um trabalho financeiro. O trabalho que vocês fazem tem um impacto de transformar vidas e de famílias e tudo. Então, tem um a mais ainda que não estou prestando um serviço e nada desmerecendo qualquer tipo de serviço, né? Eu tô falando de telecom que eu recebi mensagem de pessoas, se minha internet não estivesse funcionando, não conseguia conectar com minha família, então assim, eu não conseguia estar trabalhando, ganhando uma renda extra. Então isso mudou muito a vida de pessoas, as telecomunicações também na pandemia. E a vida financeira, da forma que seria, você pode transformar vidas e famílias. Então é muito maior a responsabilidade. E aí? Viu que a gente deu tempo aqui para você pensar aqui mais opções de rede? Tantas opções, né? Nós conversamos tanto, nós falamos, não sei nem o que nós falamos. O que o Henrique perguntou? Mas seguinte, são 2 questões. Primeiro, qual uma referência visual e ou profissional também, mas um nome de uma pessoa que te realmente inspirou e alguma lambança que você fez em algum momento que você olharia e falaria assim, esse fulano aqui não teria ficado orgulhoso de mim. Dei mole. Dei mole.
Mas serviu de Que aprendizado. serviu de aprendizado. Cássio, uma coisa só, antes de você falar, que eu acho que é importante, pessoal, que eu não falei, o Acácio ele sempre foi essa questão de passar muita experiência profissional, mas o Henrique e o Lucas eles brincam, o Lucas ele brinca até mais, que ele fala que eu sou a pessoa que mais trabalha na EWZ em termos de hora. E uma coisa que eu queria só deixar aqui, acho que registrado que é importante, que todo mundo tem uma referência. Na minha casa eu tenho uma referência que é a minha mãe, porque hoje ela tem seus 55 anos e ela trabalha mais que eu. Trabalha mais que eu porque ela sai de casa às 6h15 ela sai e ela chega em casa às 9h30 da noite. Até hoje com 55 anos. Então, como minha infância toda, quando meu pai ele chegou, não estava mais junto, ela sempre estava fora trabalhando, então é uma referência. Perfeito. Então a minha referência foi de que estar sempre trabalhando, estar sempre na empresa fazendo é uma coisa que eu tive dentro de casa. E é uma Então boa eu só referência. queria A nossa família aprimorar. No dia a dia você acaba aprimorando ali junto com a família. Por isso que pais sejam referências para os filhos de vocês. Tomem cuidado com tudo que vocês vão fazer, porque a gente cresce, e a gente lembra e a gente vai tomar as atitudes quando crescer. Vocês estavam fazendo, não que vocês estavam falando. Exatamente. Boa ponte. Mas a gente, antes de eu falar que algumas coisas foram comentadas aqui que eu queria só deixar registrado nesse podcast, que é que eu sempre digo que o sucesso é mais dolorido do que o fracasso. As pessoas às vezes não entendem, né? Cássio, por que você escreveu isso nesse livro tal aí? Para o seguinte, porque o sucesso tá vendo aquele cara lá, o Wellington, porra? Aquele cara lá, pô, fica falando as coisas, pô, comprou um carrão, esse cara aí, pô, você não está vendo esse dinheiro, ou dentro de uma organização, você está crescendo, o cara, não, esse é um puxa-saco, esse é um cara e tal. Ou fracasso, o cara diz, coitado, né? Coitadinho, né? Pô, você vê, ele está passando necessidade e tal, né? São coisas, assim, extremas, mas que na vida real é assim que acontece, né? Assim como erros, né? Os erros são os melhores mestres nossos, né? Agora, você lembrou bem, ué, depende do líder que está aqui, né? Para chegar para ele e dizer, vem cá, meu filho, olha, não é desta forma que tem que fazer, né? Você pode fazer, mas tem que ser dessa forma. E você pode errar, mas não pode errar muito, senão termina o contrato, né? Eu nunca usei a palavra demitir. Eu sempre falei, nós vamos terminar o contrato, né? Então, eu, por exemplo, eu tinha o meu grande guru, chamava-se Minoru Maru. Ele era meu gerente, ele era meu diretor, quando era gerente no Grupo Financeiro Ipiranga, que precedeu o Bradesco. Pra você ter uma ideia, nós estamos falando lá do tempo da Bíblia, né? Mas ele era um cara assim, ele mandava sentar na frente. Naquela época você podia fumar em qualquer lugar, né? Então ele tinha sempre uma carteira de Hilton, quando ele pegava aquela carteira de cigarro, dizia assim, quer fumar, Henrique? Né? Aí o Henrique pegava um cigarrinho e tal. Você podia saber que vinha fumo. Cara, Aproveita que vem fumo aí. vem. Passa esse copinho, Cássio, que eu vou te servir enquanto você fala. Vai ter fumo. Olha, se prepara, né? Você prepara que vem fumo aí. Que vem fumo, tá? Mas ele tinha uma categoria para falar incrível. E qual foi a maior cagada que eu fiz na minha vida, passando cera? A maior bobagem que eu fiz na minha vida, que até hoje eu não consigo apagar, foi um dia voltando da praia, meu pai com o carro na frente e eu com o carro atrás. Meu pai aprendeu a dirigir com 40 anos. Tudo que você aprende depois de 40, você nunca aprende, você remedeia. E ele me fechou e quase me jogou embaixo de um caminhão, né? Eu e minha noiva atrás, ele e minha mãe no carro da frente. E eu abri a janela e falei, Paulo, gritei com ele, sabe? Paulo, você tá louco, velho? O que é isso e tal? Eu nunca tinha gritado com meu pai. Isso eu carrego até hoje, e isso, para mim, em empresa, sim, empresa meu amigo, estou lá para acertar, para errar, mas tive que acertar mais que errar, posso cometer equívocos, sim,
mas eu não podia ter feito aquilo com meu pai. Nunca podia ter feito, entende? Então, isso me dói muito. Até hoje, eu peço desculpas a ele por naquele dia eu ter tido essa atitude. Essa foi a parte que mais me marcou na minha vida. E assim, esse tema de você falar de referência, de liderança é importante porque a gente aprende, mas a gente aprende ensinando também. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente acaba aprendendo por dois motivos. Um, porque você acaba tendo que procurar aprender melhor para você não passar nada errado, mas você acaba a experiência diferente de compartilhar. E eu gosto sempre de falar para a turma que está assistindo refletir o seguinte: as relações são muito importantes. De fazer conexões genuínas, de realmente eu estou ali para aprender e para compartilhar. E que você tem que refletir o seguinte: você hoje, se precisar de uma ajuda, você pode para ligar uma ou duas pessoas que ela vai te ajudar, aquela pessoa vai te ajudar. E a mesma pergunta invertida. Se você parar para refletir, tem alguém que pode te ligar e se vai te ligar, você vai parar para ajudar? Se a resposta for não, tem alguma preocupação na sua forma de relacionamento, na forma do seu desenvolvimento. Porque eu acho que essas relações de você buscar ajuda ou de você ajudar faz parte do seu crescimento. Eu acho que isso é fundamental, inclusive. É legal a gente começar por grandes executivos, né? A gente indo linha para o final aqui, porque de novo, se a gente falar, a gente vai deixar até amanhã. Acho que queria deixar aqui, como a gente já falou aqui de habilidades especiais de vocês, que elas tudo, mas eu queria que vocês deixassem aqui não, antes do recado final, posso fazer mais uma pergunta antes do recado final? Só mais uma antes? Ó, já faz aqui uma homenagem às mulheres aqui, a Yara, a Júlia, que estão lá em casa, lá, esperando pra botar comidinho no forno, já tá tudo bonitinho, esperando. Cadê aqui o super Por favor, profissionais? obrigado porque eles estão ajudando, mas antes, quem tinha falado do fechamento, mas antes... É verdade. Lembrou bem. Lembrou Amor, eu te amo. Não, repete, acho que não ouviu, não, a gente falou. Não, já falei, já. Tá gravado, tá gravado. Não, tinha falar aqui pro fechamento, mas como esse bate-papo surgiu tantas coisas, mas uma coisa legal. Eu queria saber de vocês o seguinte: o que hoje ainda motiva vocês para um próximo passo? Porque o que acontece muito, eu vejo, infelizmente, Davi, pessoas que estão numa posição e falam assim: não, eu tô confortável agora, já tô financeiramente tô Cheguei bem, lá. cheguei. E eu conheço vários executivos admiráveis que quando você fala assim, e aí, tá bem, chegou? Porque a gente foi fazer, eu fiz lá o curso de conselheiro e tudo. Não, chegou? E acho que eu não fiz nem um terço ainda. Eu ainda tem muita coisa pra fazer ainda que... Aí volta uma de energia, né? Cara, que legal, porque as pessoas acham que você chega no topo, não tem ainda receios, medos de uma mudança, que depois, aquele frio na barriga que de vez em quando acontece, e as pessoas acham que a pessoa tá no topo, isso não acontece. Então, eu queria que vocês dessem algum exemplo assim. O que ainda dá frio na barriga de vocês? O que vocês imaginam assim ainda? O que vocês pensam de... O que eu ainda quero ainda pra cima? Porque se a pessoa tá bem no início, ainda acha que chegou, imagina assim. Tô no topo, mas não existe o topo. Ainda tem muita coisa pra chegar Essa ainda, questão da energia é muito louco, assim, você... É palpável, né? É visível você ver realmente uma pessoa, quando tá com energia... pensamento positivo, que foi mencionado aqui, vários livros do Napoleão Hill mencionam muito isso, tem outros também, outras referências, né? O Acácio, por exemplo, tá aqui na empresa terça, quarta e quinta, né? Já conquistou tudo, profissionalmente, financeiramente, pessoalmente. Vitor lembrou aqui, tem uma família extraordinária, então o cara que já conquistou tanta coisa tá aqui ainda. Eu e o Vitor ainda estamos num período ali de conquistar, de construir nosso legado, de, enfim, né? Deixar nossa marca também. Mas eu quero deixar, antes de passar a palavra para vocês responderem, né? O que dá essa energia, o que motiva ainda. Uma questão que o Acácio também ensina pra gente, que quando você joga uma pedra pro alto, e essa pedra já chegou na altura máxima, ela só tem uma alternativa, só existe um outro caminho dali, né? Que é cair. Então, você tem que tomar muito cuidado para não achar que você já chegou lá, né? Porque se você já tiver nessa posição, se prepara. Excelente. Que vem uma queda livre aí e normalmente cai na sua cabeça, né?
E vai passando. A pessoa acha que chegou lá, passa. A pessoa acha que chegou lá e vê assim, ué, cadê todo mundo? O mundo tá tão acelerado, já tá lá na frente. Excelente ponto. A gente tem que ter, respondendo as tuas perguntas, respondendo a tua pergunta, né? Nós temos que ter metas. Um homem sem metas é um homem sem destino. Nós temos, eu, Acácio Queiroz, coloco isso para todos. Você tem que ter metas, metas pessoais, metas profissionais, metas espirituais, metas de filantropia. Você tem que ter metas e ir buscando atingir essas metas pouco a pouco. Isto é que faz você nunca perder a esperança de viver enquanto Deus aqui te deixar, para você atingir estas metas e nunca deixar essa pedra que ele falou começar a cair. Perfeito. Perfeito. E assim, e aí fica para vocês, independente do carro, e aí, qual a sua próxima meta? Ótimo ponto. E aí, o que você imagina ainda de... Ainda tem bastante jornada, mas mesmo na posição assim, o que eu tenho... O que te motiva? Eu acho que eu tive a sorte de encontrar pessoas para construir um projeto da magnitude que é, e a gente conseguiu alcançar bons passos para a idade que a gente tem, né? A nossa média é 30 anos, né? Então, sou muito feliz do que a gente fez até hoje, só que a grande questão é que eu estou muito longe do que é para ser, porque o Acácio comentou que acorda às 5h30, também acorda às 5h30, Acácio. Só que, ao contrário do Acácio que acorda para ver o jornal, do que está acontecendo no dia, eu acordo todo dia para estudar. E eu estudo todo santo dia. E o motivo disso é porque eu sei que eu só vou me tornar um profissional do mercado financeiro melhor se eu tiver mais bem equipado com conteúdo. Então, a questão de todo dia ter uma rotina de estudo, seja ouvindo um podcast, seja fazendo uma leitura de um livro, seja tendo algum tipo de mini curso de algum tema específico que eu preciso aprimorar, é isso que faz com que eu consiga me evoluir como profissional. Para quê? Né? Para que eu consiga no futuro desenvolver meu patrimônio melhor. Porque a grande verdade é que quando você está à frente de uma empresa, se você não conseguir ser o exemplo, e não conseguir ter conteúdo, e não conseguir mostrar para os outros que todo mundo tem que ir, e todo dia um pouco mais, a empresa ela não vai andar. E no final do dia, assim, eu só vou conseguir construir um legado, que eu acho que essa é a melhor palavra que dá para se utilizar, quando eu conseguir ter meu patrimônio consolidado pessoal, e não é comprar carro, não é comprar casa, tá? É muito mais uma questão familiar, de conseguir dar a segurança familiar necessária, que eu quero, que ainda tá longe de onde eu gostaria de chegar, e também poder ter algumas ações sociais, dos quais eu vejo como importantes. Então, quando você tem esse tipo de questão, é que vai ajudar. Então, novamente, o que motiva exatamente é você poder mirar que eu quero chegar lá naquele legado que eu quero construir, e o que eu preciso fazer todo dia, e que não pode errar. E o que me ajuda a fazer isso tudo é ter ótimas pessoas de confiança ao meu lado. E em todos os aspectos, seja profissional ou pessoal. O maior problema que o Acácio teve, e ele fala isso nas nossas conversas, foram pessoas que dentro da corporação que ele trabalhava queriam de alguma forma ferrar com ele. Seja uma pessoa que era de outro país, seja alguém que estava ali, ou alguém que trabalhava abaixo dele e queria de alguma forma ferrar. E uma coisa que, graças a Deus, pelo fato da gente estar empreendendo, a gente não passa tanto por isso, porque no final do dia ninguém vai querer ferrar a gente, senão o Henrique, o Luca, o Luiz, o Murata, outros sócios, só a gente pode se ferrar. Então, no final do dia, e todo mundo comete erros. Só não fazer merda. Só não fazer merda. A gente até brinca. E todo mundo comete erros. Só que se a gente jogar muito aberto e franco com o outro, e poder na hora certa falar, que nem o Henrique falou, a Cássio falou e você falou, da forma certa, com as palavras certas, na hora certa, você consegue ter um relacionamento de transparência absurdo. E isso faz a empresa crescer obrigatoriamente, porque ninguém quer o mal. Todo mundo obrigatoriamente está aberto aqui na mesa às intenções de todo mundo. Então, Que faz diferença, a intenção também. então eu durmo hoje, eu vou para casa agora tranquilo, sabendo que eu não preciso me preocupar com o report que eu preciso apresentar para a empresa. Não.
Eu não preciso me preocupar ao que a pessoa vai achar. Ela já sabe o que esperar de mim. Então, o que eu poderia passar, acho que para todo mundo, o que me ajuda a construir esse legado também é ter tido a sorte e saber, obviamente, ler as pessoas com quem eu escolhi estar e poder desenvolver um negócio, o meu projeto, nesse legado grande com essas pessoas, e só por isso eu consigo entregar todo o resultado. Boa. Ó, vou te falar, vocês dois aí que tem esse negócio de acordar às 5 da manhã para estudar. Você é louco, eu acordo 5h30 também. Mas eu acordo 5h30, tipo assim, eu preciso ter, graças a Deus, aí vocês falaram da Yara aqui, da Ju, Sofia, te amo também, meu amor. Já tem que ter um suquinho ali, um ovo na mesa, ó, senão vai esfriar, senão vê outro. Eu acordo pra comer. Não, eu ainda faço o seguinte, eu acordo 6 para levar as crianças pra escola quando eu tô no Rio, mas aí de propósito, o meu menor, eu vou e acordo a esposa, arruma ele. Só pra dizer assim, não, deixa eu dormir mais um pouco, não, arruma ele, só pra poder assim, já que eu acordei cedo, acorda também aí pra alguma, eu vou levar, eu vou fazer tudo isso, acorda. Mas é legal, e assim, eu fico muito feliz, quando começou esse projeto, eu sempre falo que eu sou uma outra pessoa, dependendo da carreira e tudo, depois você conhecendo as histórias, você faz cada reflexões pessoais, sou uma outra pessoa, e tem algumas coisas importantes, você fala de, quando a gente vê grandes profissionais, referências, falar que eu preciso ainda aprender, eu preciso estudar, uma coisa que eu sempre falo em algumas palestras, tudo, você vê concurso público, a pessoa estuda na praça, estuda no ônibus, estuda em qualquer lugar, e fala assim, cara, estuda para melhorar seu trabalho. Aí tu pergunta, quanto tempo você demorou para você, quando saiu no teu transporte, para melhorar seu trabalho? E nunca fiz, a grande maioria nunca fiz, mas se fosse para um concurso, para você sair para um outro lugar, você estudaria, por que não estuda para melhorar seu lugar? Então o pessoal fica, não, e outra palavra importante, estuda para você ser melhor, mas o seu melhor, não é ser melhor do que o outro. Porque as pessoas ficam tão preocupadas, não, como é que eu consigo ser melhor do que... Cara, como é que você se prepara para você ser melhor do que você mesmo? Essa pergunta de vez em quando eu até faço, se você é melhor do que ele. Como é que você faz para você ser melhor do que você, melhor do que você, e você vai evoluir? E é legal que você vai fazer, se você caprichar bem, as pessoas que estão junto com você no mesmo projeto vão obrigatoriamente acabar te acompanhando. Então a liderança ela acaba vindo por exemplo. Perfeito. Tem duas coisas, sabe, Uai, que eu bato muito o martelo, que é o seguinte, eu detesto comparação, qualquer comparação, entendeu? Porque você nunca tem todos os dados de um lado e nunca tem todos os dados do outro. Então, eu fui uma pessoa que liderei, nunca comparei A com B. Claro que eu vejo que aquele lá tem um melhor desempenho, o outro tem menos, mas comparar, as comparações, elas são cruéis, não são muitas vezes verdadeiras e trazem prejuízo a pessoas que não deveriam de trazer, só por uma comparação errada, né? Isso são coisas que eu sempre menciono, que a gente sempre conversa aqui sobre essa questão de comparação, né? E outra coisa que é muito, muito importante, que nós já falamos bastante aqui, né? É a comunicação transparente e falar tudo aquilo que a gente acha da forma que ser, porque isso você faz as empresas crescerem. Olha, eu não vou falar aqui, mas são várias as empresas, né, que a gente desenvolve, né? Essa empresa, que é a EWZ, é o meu filho caçula preferido, né? Eu tenho muito carinho por eles, entendeu? Não, muito, acredito neles, entendeu? Tenho respeito por eles, e tudo isso aí em função, porque eu também recebo de volta, porque é dando que você recebe. Não adianta você querer só, né, humildade. Abre portas, arrogância fecha portas.
Então, Vou até, pegando essa mensagem aí, que o encerramento, né? Eu vou aproveitar aqui, né? Mas um agradecimento ao Wellington pela essa oportunidade aqui de juntar o Saúde. A gente tinha que fazer um brinde aqui. Saúde. Ó, Cassião, por favor, vou te dar a chance de brindar aqui e beber. Fazer um agradecimento ao Wellington, né? Não sabia essa história da brincadeira dos 7 anos, não? não sabia. Como assim? Você não sabia dos 7 anos? Eu sabia no Rio de Janeiro, quando morei lá, que não podia entregar o salário um pro outro, tinha que deixar na Essa eu mesa. aprendi também, mas essa tem uma história. Você conhece isso? Não. Não, tem uma história. Essa tem que saber do bastidor. Não, essa aí tem uma história. Isso aí na outra podcast, do sal, era dinheiro. Essa da história. Eu acho que assim, esse podcast merecia até uma segunda edição. Eu também acho. E aí fica pra uma próxima. Pra quem não sabe, a gente tá com um churrasquinho rolando ali fora, Boa. né? E já tá todo mundo comendo e a gente vai chegar a nossa hora aqui também. Daqui a pouco a gente vai lá também degustar um churrasquinho aqui na WZ. Mas assim, agradecer ao Wellington realmente, primeiro por esse empreendimento que já é um sucesso, que é o Conexão Customer, né? Que realmente eu acho que trouxe uma outra vibe aí, uma outra energia para esse negócio que se tornou aí mais corriqueiro, mais comum, que é o podcast, mas que esse aqui realmente trouxe algo a mais, né? Trouxe um diferencial, que eu fiquei muito feliz em participar e agora mais feliz ainda de ter trazido aí o Vitor e o Acácio, que são duas referências aí, não só para mim ou aqui na WZ, mas do mercado de forma geral. E o Wellington, que também já é uma referência aí no mundo de podcast, então agradecer a oportunidade da gente ser um host aqui também na WZ, e ao Acácio aí, ao Vitor também, por terem topado participar, e por terem sido francos aqui. Eu posso falar que, fazendo aqui o meu filtro de quem conhece eles, de fato, aprendi mais sobre eles hoje. Tô saindo daqui realmente feliz por ter me enriquecido, né? Com a bagagem aqui que eles puderam compartilhar comigo. Obrigado pelo presente. Acho que pra mim foi um presente. Eu falo assim, a gente quer levar conhecimento, mas eu sempre saio daqui uma outra pessoa com conhecimento, com histórias que a gente aprende muito com as pessoas que você tá de coração aberto. As pessoas costumam muito fazer conexão esperando algo ou preocupado com algo. E quando você tá de coração aberto, talvez transforma a sua vida. Você nem gera negócio, mas te ajuda tanto na sua vida que seria muito melhor do que gerar negócio. Então, obrigado pelo convite, obrigado por vocês terem topado. Foi para mim uma experiência sensacional. Espero que tenha mais vezes, a gente vai fazer outras. A gente brinca que a gente vai ter que marcar mais. Toda vez que a gente chama um convidado, depois a gente chama para ser co-host, né? Pra gente poder continuar esse ciclo de novos amigos. Mas para fechar, vamos pedir que vocês deixassem, a gente chama de rodada de arroba, né? Se alguém quiser acompanhar o que vocês postam nas redes sociais, como é que as pessoas te acham para acompanhar, e que dá um presente final, manda uma mensagem final para quem tá assistindo, seja quem tá começando a carreira, seja quem tá querendo transformar sua carreira, que vocês deixem uma mensagem final. Mas assim, de coração, super obrigado, para mim foi uma honra estar aqui com vocês, toda a equipe, não só vocês, a equipe WZ, parabéns pelo trabalho que vocês vêm continuando transformando a vida das pessoas, porque eu acho que por mais que seja um business, mas tem um propósito importante por trás. E obrigado por vocês, toda essa experiência, essa transformação que vocês fizeram e vem fazendo ao longo de várias pessoas. Realmente um dia super especial. Quem está assistindo ao Penhativo desse final que também foi. Então vocês deixem aí quem quer acompanhar com vocês, algo que você faz, e que vocês deixem um presente final para quem está nos assistindo. Super obrigado, foi demais. Super obrigado, foi demais. Por uma questão de idade, eu queria parabenizar você, Wellington, porque essa forma de podcast e essa forma de não abordar um tema empresarial, uma coisa, esta questão descontraída, eu garanto, não é palavra, mas eu posso dizer que tenho absoluta certeza que somou muito para aqueles que vão ter a oportunidade de assistir esse podcast, porque aqui foi uma conversa franca, aberta, transparente, e falamos absolutamente coisas da vida que até então eu não tinha visto num podcast. Então, aos seus
telespectadores, a gente deseja a eles, acima de tudo, a saúde, a você também saúde, amor e alegria, e parabéns pelo teu trabalho, ele é realmente digno de ser divulgado e nós o faremos isso. Obrigado. Deixa seu LinkedIn aí, Cassião, e seu Instagram. O LinkedIn e o Instagram é Acácio Queiroz. Tem TikTok também, não? Não. Boa. Ele vem sem TikTok lá na Siga lá, Acácio Queiroz. Golpe Entrepreneur Boys. Golpe Entrepreneur Boys. LinkedIn. Uma frase que você gosta, uma frase que você sempre fala, não sei se. Uma frase que você falava que você gostava, da família, você gostava, assim, ó. Pega essa frase aqui, pode pegar seu livro. Não, a mãe pode pegar esse para poder pegar os livros, né? Ele escreveu também lá, eu confio. Pode buscar. Acácio Queiroz vocês encontram na internet fácil, mas a frase que eu gosto é: querer é poder. Ótimo, excelente. Ótimo. E aí, Vitão? Obrigado, foi demais. Pessoal, eu não tenho redes sociais abertas, assim, que nem o Acácio, não sou tão famoso quanto o Henrique, quanto o Wellington, mas de qualquer forma eu gostaria de agradecer o Wellington pela abertura de oportunidade para comentar um pouco da nossa história, falar um pouco do nosso desenvolvimento e poder tentar passar um pouco aí de conteúdo para todos vocês. Mas já que eu não tenho essa rede social, esse canal aberto com todos vocês, eu gostaria de deixar uma mensagem, um aprendizado, mais do que aprendizado, uma reflexão que eu tenho e que eu aprendi muito ao longo da minha jornada como empreendedor. Hoje, o que eu mais vejo dos profissionais do mercado é que eles oscilam um humor onde um dia ele está muito feliz, depois no dia seguinte ele fica muito triste. E depois no dia seguinte ele fica feliz porque conseguiu conquistar alguma coisa. E aconteceu algo que deixou ele triste de novo. Essa oscilação de humor, principalmente da geração Y, a geração mais nova, faz com que a pessoa ela tenha muita frustração, obrigatoriamente. E por isso ela desanime muito rápido de projetos. Então, se eu pudesse passar uma mensagem para todos do que eu aprendo é ter calma, ter paciência e de que se você está muito feliz, calma, vai passar. Se você está muito triste, calma, vai passar também. Então, mantenha a consistência no longo prazo, porque o fato de você não errar e continuar consistente vai te fazer você se destacar bem mais do que se você tentar inventar um novo produto para chamar a atenção no mercado. Boa, perfeito. Consistência boa. E você falou isso, mas eu gosto de falar assim, equilíbrio não é linha reta. Tem um momento que você tem que estudar, trabalhar demais para depois você conseguir equilibrar depois. Perfeito. Obrigado, bom demais. Obrigado, Henrique. Obrigado, cara. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. E eu normalmente faço assim, até o próximo episódio de Conexão, mas já vou deixando aqui, até o próximo episódio aqui na WZ que eu vou querer voltar aqui, hein? Galera, aproveitem bastante, se inspirem, sigam. Ah, não, calma aí. Ele não tem o dele, mas quer conhecer um pouquinho dele, do DNA, o final dele? Sigam os canais da WZ, do Mundo Invest, que vocês também vão... Olhando lá, vocês vão conhecer. Aí, ó. Boa. Sigam o EWZ Capital no Instagram, no LinkedIn. Sigam também _Mundo Invest no Instagram. E sigam também a Ilha Forte, também está presente no Instagram. Aqui a gente está falando tanto do nosso braço de investimentos, quanto do nosso braço educacional de planejamento, quanto também a nossa área aqui de planejamento por meio de seguros, por meio de crédito e de câmbio. Então, estamos à disposição e vai ser um prazer receber todo mundo aqui também na EWZ, né? Quando vocês tiverem a possibilidade de nos visitar. Obrigado, Wellington. Pessoal, vamos um último tchauzinho ali para aquela câmera ali. Até a próxima.